Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós publicamos sempre um vídeo, uma aula referente à revista de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando, a propósito, esta lição, comentada pelo pastor Osiel, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E já estamos na lição número 7, que será estudada no dia 19 de maio de 2024. Todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas são feitas em 10 tópicos para complementarizar o seu estudo, para ampliar o seu conhecimento e te ajudar se você tem dificuldade em elaborar um roteiro na sua aula. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, recomendo que você se inscreva. Todas as segundas-feiras você vai estar recebendo um vídeo novo e tem toda semana para estudar. Inclusive os irmãos que têm recebido pelo WhatsApp os nossos vídeos nos grupos, nós não estamos mais mandando e estamos recomendando que o irmão entre no YouTube, procure lá EBD, Pastor Walter Pereira, e aí você se inscreve, ativa as notificações, deixa lá o seu like para ajudar o canal, claro. Compartilhe também esses vídeos com outras pessoas que você conhece e também deixe lá o seu comentário, que para nós é muito importante. Muito bem, meus irmãos, nossa lição de hoje, lição número 7 para 19 de maio de 2024, vai tratar sobre o perigo da murmuração. Um assunto relativamente fácil, né? Então, eu fiz aqui um apanhado que logo mais nós vamos estar passando para os irmãos. Mas vamos acompanhar primeiro aqui a nossa leitura, né? Temos o texto áureo, que diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, é uma referência do apóstolo Paulo, né? Ao povo de Deus no deserto. A verdade prática nos diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 7, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, que passaremos a ler. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Agora 1 aos Coríntios 10, versículos 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras,
e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Muito bem, queridos, nossa lição tem uma introdução que vai dar aí uma visão panorâmica, né, uma visão geral da lição. O primeiro tópico vai tratar sobre a murmuração na Bíblia, e aí nós temos o que é murmurar, os conceitos, vamos estudar daqui a pouco, o comportamento dos murmuradores e o crente murmurador. O segundo tópico nós temos murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Como subtópicos temos a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, a murmuração contra Deus, porque é perigoso murmurar. E aí temos então nosso terceiro tópico, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópicos 1, o fim dos israelitas murmuradores, o destino dos murmuradores e os males da murmuração. E por fim, então, a conclusão da nossa lição. Muito bem, queridos, eu vou então fornecer o caráter do nosso canal de fornecer tópicos que sejam complementares à aula. Claro que não são todos, muitos dos tópicos que eu vou dizer aqui para os irmãos vão ver que eu estou me fundamentando na lição. E, vez ou outra, a gente coloca aí um tópico que não tem na lição e que vem complementarizar o seu estudo. Então, eu anotei aqui primeiro, e é muito importante que os irmãos façam isso, conceituando murmuração. O que é murmuração? O dicionário diz que é resmungar, falar entre os dentes, dizer algo baixo, sussurrar, falar em segredo. No tópico 1 e subtópico 1, que é o começo da nossa lição, os irmãos vão encontrar aqui, o que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico, o verbo liim, resmungar, reclamar e murmurar. E o substantivo igaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Do grego, o verbo goguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. Muito bem, então está aí, o que é a murmuração, o conceito de murmurar. Geralmente está ligado à reclamação, está ligado a sussurro, aqueles que não concordam com alguma coisa, seja com a liderança, seja com a igreja, seja com a família, eles ficam nos escondidos, por trás da parede, pelas costas, uma característica do murmurador, e ele começa a falar mal. Geralmente essas pessoas não são contribuintes na obra de Deus, geralmente não estão envolvidos na obra de Deus, eles vivem apenas para procurar defeito e ficar falando às escondidas. Geralmente o murmurador, ele tem companheiros para murmurar. E geralmente gostam de sentar juntos até na igreja, porque enquanto o culto está rolando, eles estão ali falando entre os dentes e reclamando. E é um perigo que nós vamos estudar nessa lição aqui. Então, isto é murmuração. O segundo tópico eu coloquei aqui, que a murmuração, ela é atemporal. Então, a murmuração existiu no passado, nós vamos ver aqui, ela existe hoje e existirá enquanto a igreja estiver na terra. O meu pai na fé, ele dizia que a igreja pode ser do tamanho que for. Ela pode ser do tamanho de uma garagem de carro. Ele disse que lá tem os crentes que trabalham, os crentes que não trabalham e os crentes que dão trabalho. E esses que dão trabalho, dentre eles estão os murmuradores. Tópico 1 e subtópico 2, nós vamos ver essa atemporalidade da murmuração, ou seja, ela não tem um tempo específico. Foi uma coisa do passado, não existe mais. Não, ela existiu, existe e existirá sempre. Então, tópico 1 e subtópico 2, nós vamos encontrar aqui. O mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas, nos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus,
Na igreja em Jerusalém, no início, também estava. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos dos Apóstolos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Então veja, irmãos, nós vamos, quem lê aí o livro de Êxodo, Levítico, Número, nós vamos ver muita murmuração. O povo mal atravessou o Mar Vermelho, Miriam dançou, foi uma festa. Eu creio que quando Moisés viu acontecer aquele milagre, viu o povo do outro lado do mar, passaram a pé enxuto, eu creio que ele pensou, meu ministério então está assegurado. Mas nós vemos, quem lê a Bíblia sabe como Moisés sofreu. Logo em seguida, eles foram beber uma água lá que estava amarga, em Mara, e já murmuraram contra Moisés. Houve a murmuração daquela turma, Datã, Abirão, Coré. Houve também a murmuração que Moisés nunca imaginou dos seus irmãos, Arão e Miriam. E Moisés, durante toda a sua caminhada, houve um tempo que Moisés pediu para o Senhor até riscar o seu nome do livro da vida, porque de tão angustiado que ele estava com aquele povo, porque o povo reclamava. Deus mandava maná, o povo reclamava, chegou a chamar o maná de pão vil. Aí eles queriam comer carne, bom era lá no Egito, onde a gente comia carne, comia melão, comia alho, comia pepino. Pronto, eles estavam com saudade da escravidão, estavam libertos, Moisés conduzindo, e este povo durante toda a sua caminhada foi murmurando. E, irmãos, aqui tem que ficar registrado, aquela geração, toda geração, exceto Josué e Calebe, toda aquela geração que saiu do Egito, pereceu no deserto, e a grande causa foi a murmuração. Muito cuidado com a murmuração, porque a murmuração mata o murmurador. Então, sempre existiu. E nos dias de Jesus? Aí tinha fariseu, tinha escriba, tinha saduceu, e a murmuração continuou. E na igreja primitiva também teve murmuradores. E ao longo de toda a história da igreja, e hoje no nosso meio existem os murmuradores, na igreja da senhora, na igreja do senhor que está me assistindo, tem murmurador, não tem jeito, e sempre vai existir. Mas um dia Jesus virá, e a Bíblia diz que o Senhor vai separar o trigo do joio. No céu, creio, não haverá murmuração. Terceiro lugar, eu anotei aqui, a murmuração como produto de outros pecados. A murmuração não nasce em si mesma, ela já é produto de outros pecados. Por exemplo, a falta de fé, a incredulidade. A incredulidade é uma produtora de murmuração. A inveja, A inveja é a pessoa se sentir mal por ver o outro conquistar um bem. E a inveja é também uma geradora, de murmuração. A covardia. Geralmente o murmurador é covarde. A nossa lição, não sei se chegou a tratar isso, mas o murmurador é um covarde. Ele não procura você para poder dizer, olha, meu irmão, o senhor está fazendo isso, eu não estou concordando, a senhora está fazendo isso, eu não estou concordando, olha, a senhora disse isso, eu não gostei e tal. Não, eles não falam na sua frente. Muito pelo contrário, porque eles são covardes, são falsos, Eles lhe abraçam, lhe elogiam, mas por trás, às escondidas, lá nos seus conluios, nas suas rodas de escarnecedores, eles cortam você por trás. Então, a covardia, Covardia também gera a murmuração. E a ingratidão, que eu creio que a gente colocou aqui um tópico que eu vou comentar daqui a pouco. Então, a murmuração como um produto de outros pecados. Vamos ver aqui no tópico 1 e subtópico 1, também um pequeno comentário que diz assim:
Depois uma olha na lição, porque eu vou marcando aqui e leio só a parte que está destacada. O murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento. Ele não... E tem uma coisa, não adianta, você pode fazer o que você fizer, ele vai continuar murmurando. O murmurador tem o espírito dominado, olha aqui, irmãos, pelo descontentamento. Ele nunca está contente. Não é? Ele tem o espírito dominado pelo descontentamento, pelo desacordo, pela ira, pelas queixas de oposição. Alguém diz que eles são a favor do contra, sempre, né? Então, sempre na oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Nós temos aqui no nosso meio pastores que já partiram para a eternidade. E ainda hoje existem pessoas que murmuram contra eles. Então, irmãos, é um mal desgraçado, né? Mas o sangue de Jesus tem poder para expulsar isso do nosso meio. São as lutas, as batalhas pelas quais a igreja tem que passar, né? No nosso meio tem o trigo, tem o joio, no nosso meio tem os crentes fiéis, mas tem a sinagoga de Satanás, no nosso meio tem os crentes quentes e tem os crentes frios e mornos, né? Como as igrejas do Apocalipse, né? No nosso meio tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão, tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, tem os que seguem Jezabel, tem tudo. Aqueles personagens daquelas igrejas é um retrato do que a gente vive constantemente. Muito bem. Então, a murmuração, como produto de outros pecados, né? Ela já é fomentada, alimentada por outros pecados que vêm antes. O murmurador, ele não só tem esse defeito, né? Essa murmuração já foi algo que foi gerado por outros pecados, como eu citei aqui, a incredulidade. Às vezes está fazendo você diz assim, olha, irmãos, vamos construir um templo. Aí o murmurador que não crê, aí diz, está vendo que esse pastor não vai fazer esse templo aqui? Esse pastor não tem dinheiro. Aí fica falando por trás, né? Então, a incredulidade, a inveja, como eu falei, a covardia, a ingratidão e etc. Então, murmuração como produto, como resultado de outros pecados. E nós temos também a murmuração como geradora de outros pecados. Nós temos muitos pecados que geram a murmuração, e a murmuração também ela dá cria, não é? Nascem outros pecados dela também. Vamos ver aqui, tópico 2 e subtópico 1, também tem aqui uma observação. Tópico 2 e subtópico 1. Diz assim, a murmuração sucede à incredulidade. Então, ela vai na frente da incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. Olha aí. A prática da murmuração, deixa eu ler de novo aqui, irmãos. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração. Logo, não se pode esperar do murmurador, né, mais atitudes de bondade, sinceridade, verdade, de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Isso aqui já são os filhos, né? A murmuração dando cria a filhos, né? Então, esta pessoa murmuradora, né, ela tinha outros pecados ali que geraram a murmuração, que é essa reclamação entre os dentes, né? E depois disso, aí vem atitudes não de bondade, mas de maldade. O murmurador é mau, ele não é sincero, né? Ele é mentiroso, né? E nele não tem verdade. E essa pessoa que submerge na murmuração, ela agora é uma pessoa impaciente, ingrata e desrespeitosa, inclusive para com as suas lideranças e, claro, para com Deus. Então veja que a murmuração não para nela, ela gera outros males também. Muito bem. Quinto lugar, meus queridos, aliás, vamos ler ainda o terceiro tópico e subtópico 3, que tem ainda outra observação. Terceiro tópico
E o subtópico 3 diz assim, no finalzinho: quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, misericórdia, irmãos. O murmurador termina sendo um idólatra. Atrai para a sua vida rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Assim como aquele povo pereceu no deserto e não chegou a Canaã, o murmurador também, infelizmente, vai parar no meio do caminho e não chegará a Canaã. E o murmurador também, ele tem que estar atento a uma coisa: os seus amigos são murmuradores também e são falsos. Ele não consegue ter amigos de verdade. Quinto lugar, a murmuração, que é fruto de uma vida vazia do Espírito Santo. Irmãos, olhe, não precisa, alguém pode dizer, você não pode julgar as pessoas. Nós não julgamos, mas Jesus disse assim: pelo fruto vocês conhecem a árvore. Para mim, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fala em línguas o tempo inteiro, que profetiza, que dá carreira na igreja, que faz aviãozinho, né, que fica rodando, aquela coisa toda. Não estou dizendo que uma pessoa que faz isso não esteja cheia do Espírito Santo. Ela pode estar, mas para mim aquilo não é o indicador genuíno. Para mim, o indicador de uma vida cheia do Espírito Santo é o fruto que essa pessoa produz. Então, pessoas que é cheia do Espírito Santo, que profetiza, não é, que fala em línguas e tudo, agora vive falando entre os dentes, resmungando, reclamando, falando mal da liderança. Essa pessoa não é cheia do Espírito Santo, não. Ela pode ser cheia de capeta. Agora, cheia do Espírito Santo, não. O crente cheio do Espírito Santo, as obras dele coincidem com as obras de Jesus, né? Ele é uma pessoa que ora pelos outros, uma pessoa que trabalha na obra de Deus, uma pessoa que não vive somente criticando, ela contribui, ela tenta ajustar alguma coisa. Então, existem pessoas que não contribuem financeiramente na igreja, não são dizimistas fiéis, não atuam em departamento e só sentam na igreja para poder ver defeito e fazer crítica, né? São pessoas que não estão sendo usadas pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do diabo. A murmuração é fruto de uma vida vazia do Espírito Santo. Olha aqui o primeiro tópico e o subtópico 3. Vamos ver, olha o que diz aqui. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Ou seja, uma pessoa que nasceu de novo, é salvo em Cristo, não pode tratar a murmuração com naturalidade. É o que o escritor está dizendo aqui. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. E você vai ver isso lá em Gálatas 5:16. Então, o murmurador, ele tem uma vida vazia do Espírito Santo. Sexto lugar, eu coloquei murmuração como retrato da ingratidão. Todo murmurador é ingrato, irmãos. Anote aí no rodapé da sua Bíblia. Todo murmurador, ele é ingrato. Vamos ver aqui no auxílio didático da nossa lição, que é um complemento à lição de mestre. Diz assim, lá no final: o esquecimento a respeito do que Deus já fez em nosso favor é próximo da murmuração e ingratidão. Os hebreus não agradeceram a Deus pela libertação da escravidão egípcia, nem pela provisão recebida no deserto, mas preferiram permanecer como escravos bem alimentados e assim murmuraram contra Deus. Irmãos, que tristeza. Você quer ver o mal da murmuração? Leia o Pentateuco, né? Leia ali
principalmente o livro de Êxodo, né, que nós temos a saída do povo de Israel do Egito. Olha o comportamento desse povo no deserto. Eu não sei como Moisés aguentou. Não é? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Mas, irmãos, vejam que quando Deus disse a ele para falar a rocha, não é, para que a rocha ia verter água, ele feriu a rocha mais de uma vez, irado com o povo, não é? Porque, por mais que ele fizesse, o povo murmurava. Então, o murmurador é um ingrato. E eu conheci um pastor que ele dizia assim: não há sentimento mais nobre do que a gratidão, mas não há também sentimento mais vil do que a ingratidão. O murmurador, ele é ingrato. Você pode fazer o que você fizer por ele. Se você é um pastor, você pode trabalhar para o sangue correr. Ele vai falar mal do pastor. Não é? Ele entra num departamento para cantar, nenhum hino presta, a líder do departamento não presta, e quando é o murmurador homem lá no conjunto dos homens, no coral, onde ele estiver, não é? A gente tem que amar todas as pessoas, né? Eu, pelo menos como pastor, não sou de mandar ninguém embora da igreja, nem nunca vou mandar. Agora, isso entristece muito o pastor da igreja, entristece as lideranças da igreja, porque essas pessoas ficam falando mal, ficam murmurando entre os dentes. As pessoas com quem elas confidenciam não são confiáveis e contam ao pastor, só elas pensam que a gente não sabe, né? Mas a gente fica sabendo tudo, mas nem por isso a gente vai tratar mal essas pessoas, né? Elas são dignas de misericórdia do nosso amor. E Deus, um dia, vai julgá-las segundo a sua medida. Então, o murmurador, a murmuração como retrato da ingratidão. Sétimo lugar, a murmuração ou o murmurador como instrumento do maligno. Nós já vimos que ele é vazio do Espírito Santo. Agora vamos ver aqui o que o comentarista fala aqui no tópico 7º, né? E nós vamos ver isso aqui no tópico 1º e no subtópico 3, lá na parte final. Diz assim: quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno, do diabo, contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Não precisa comentário nenhum, né, irmãos? O murmurador, ele não traz alegria para a igreja. Ele não traz edificação para a igreja. O murmurador, ele está caminhando para o inferno, ele é um servo do diabo, e algumas pessoas inocentes, né, que colam nessas pessoas, muitas vezes vão sendo influenciados por elas, né? E daqui a pouco estão também murmurando, fofocando e fazendo tudo isso. Eu tenho aconselhado aqui no nosso discipulado aos novos convertidos, e eu digo sempre: vocês não podem ter como companhia qualquer pessoa aqui dentro da igreja, não. Existem pessoas que estão dentro da igreja cantando, alguns estão até de paletó e gravata, mas eles não são dignos de confiança e não são dignos da sua companhia. Então, meu irmão, procure pessoas exemplares, pessoas que não vivem falando da vida do pastor, não vivem falando da vida da esposa do pastor, não vivem falando do superintendente da escola dominical, não vivem falando do nosso pastor presidente, fala para um, fala para outro, tal. Esses fofoqueiros, eles só se criam porque eles acham ouvidos que dão atenção a eles, irmãos. Então, corte isso, né? Eu já vi irmãos dizer: olha, quando alguém chega na minha casa, começa a falar mal da vida dos outros, eu já digo a ele que aqui em casa não é lugar de falar da vida alheia. O cara fica com a cara de pastel, não é? Porque fica sem graça, e ele nunca mais vai na sua casa, porque ele só se cria onde ele encontra um parecer igual a ele, né? Então, infelizmente, é assim que a coisa funciona. O murmurador como instrumento do maligno. 8º lugar, eu anotei aqui a murmuração contra lideranças. A nossa lição traz um tópico aqui.
Isso é muito perigoso. Murmuração contra as lideranças. Aqui eu estou falando a murmuração contra o nosso pastor presidente, a murmuração contra o seu pastor na congregação, a murmuração contra as lideranças constituídas dentro da congregação, líder das senhoras, líder dos senhores, são autoridades constituídas na igreja. A dirigente de círculo de oração, a dirigente das visitadoras. Você precisa respeitar essas pessoas, porque o nosso pastor presidente nos coloca numa congregação. Nós colocamos pessoas em funções. E aqui existe, eu chamo sempre, uma cadeia de legalidade. Se você mexe com essa irmãzinha lá, está mexendo comigo, e está mexendo com o nosso pastor, e está mexendo com Deus. Então, precisa ter muito cuidado. Murmuração contra a liderança. O povo murmurava contra Moisés, e essa murmuração Deus recebia como se fosse com ele. Olha o perigo, irmão. Não fica olhando só a pessoa, não. Mas eu me criei com fulano, eu conheço fulano desde pequeno, sim, mas se ele hoje está investido como autoridade, você tem que respeitar a autoridade da qual ele está investido. Tópico 2 e subtópico 1. Vamos ver aqui. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão, de maneira sistemática, alegando que o legislador, Moisés, o conduzia para morrer em pleno deserto. O povo estava dizendo assim, Moisés trouxe a gente para o deserto para matar a gente aqui no deserto. Então, irmãos, isto é muito perigoso. Nós temos famílias que estão desajustadas até hoje, porque maltrataram pastores em suas igrejas. Nós temos obreiros que não prosperam. Diz, meu Deus, eu não saio desse diaconato, eu não saio desse presbitério, nem sai nem vai sair. Não é porque judiaram dos pastores, falaram mal dos pastores, murmuraram contra os pastores. Não é? Deus vai honrar uma pessoa dessa? Você murmurou contra Deus. Não é? Então, peça perdão a Deus para ver se ele tem misericórdia. Não é? Se você é um desses instrumentos aí que andou murmurando, a nossa lição está tratando disso aqui. Tem gente que o casamento nunca se apruma, porque são pessoas murmuradoras. Tem famílias que não saem da indigência, da miséria. Não é? Por quê, pastor? Não sai porque dentro existe um foco de murmuração. Não é? Existem casas, irmãos, que parecem casa de mendigo. Nada prospera. Pode ganhar o dinheiro que ganhar, por causa da murmuração. Isso aqui é uma palavra de alerta. Tem gente que está assistindo essa aula, esse áudio, esse vídeo, e não está gostando, né? Bom, o problema é seu, né? É o que a palavra está dizendo aqui e você tem que receber. Ou muda o comportamento, ou você vai de mal a pior. É só ler Bíblia. É porque as pessoas não estão lendo Bíblia, irmão. O pessoal não está lendo Bíblia. Se você lê a Bíblia e você vê o que aconteceu com os murmuradores, você vai mudar o seu comportamento. Então, murmuração contra lideranças. Quanta gente! E eu poderia citar pessoas que eu conheço, né, que nunca avançaram, mas eram conhecidos como pedra no sapato do seu pastor, do seu dirigente, e hoje vive padecendo, infelizmente. Mas não reclame de Deus, não reclame de ninguém, reclame de você que tomou esse tipo de atitude. Então, meu querido, corra da murmuração e corra dos murmuradores. 9º lugar e penúltimo lugar, o murmurador vê distorcido. Olha que coisa interessante. O murmurador não enxerga a realidade, ele vê as coisas distorcidas. É uma coisa interessante. Tópico 2 e subtópico 2, nós vamos ver esta observação interessante. Tópico 2 e subtópico 2. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora,
O Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Muito bem. Não era aqui não, irmãos. É porque eu na hora marquei aqui e coloquei um número diferente. A parte que eu quero ler é tópico 2 e subtópico 3. Desculpem. Nos diz assim: a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, ou seja, incredulidade, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Então, meus irmãos, o povo parece que não viu o Mar Vermelho se abrir, ou antes, o povo parece que não viu as pragas que desceram no Egito. O povo parece que não viu o Mar Vermelho se abrir. O povo parece que não viu Moisés ferir a rocha e a rocha dá água para beber. O povo parece que não viu o maná que caía todo dia para eles comerem. O povo parece que não viu. O povo parece que não viu Deus no alto do Monte Sinai e o Sinai tremendo. Parece que eles não viram nada. Então, o escritor coloca aqui que o murmurador ele tem uma visão distorcida. Você faz até um bem e parece que ele vê que você fez um mal e depois ele vai falar mal disso aí. Bom, a murmuração e seus prejuízos. Nós vamos ver aqui no tópico 1 e o subtópico 2. No finalzinho diz assim: o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. E todo o tópico 3, irmãos, está destinado a mostrar os prejuízos e as consequências da murmuração. Eu vou saltando aqui algumas coisas. Primeiro ele vai dizer: percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Para os dias de hoje, não entrarão no céu. Foram mortos e sepultados no deserto. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Depois você vai ver mais embaixo: um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Vamos mais para baixo. A murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Jesus disse que um reino dividido é devastado e não pode subsistir. A murmuração também resulta em mentiras e calúnias. E por aí vai, meus irmãos, né? E outras consequências. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor extirpe do nosso meio esta doença maligna e que aqueles que são murmuradores na casa de Deus, ouvindo esta palavra, tenham temor no seu coração e, ao invés de murmurar, colabore, contribui, ajude, coloque o ombro debaixo da carga e Deus pode ter misericórdia e te ajudar. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo, aquele que pode falar de forma forte ao seu coração e de forma transformadora, possa agir no seu coração, agir no meu, me livrando também deste mal, nos guardando, e que assim o Senhor nos ajude maravilhosamente. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.